Opa, nessa aula eu vou mostrar para você como funciona a função set e a função reset. Bom, na aula passada eu mostrei para você como que faz um contato de selo e para que serve o contato de selo, justamente para poder armazenar a informação de um bit, de um acionamento de um bit, né? Então, por exemplo, quando uma entrada digital do CLP aciona, você precisa, dependendo da sua lógica, você vai precisar reter essa informação. Mesmo que o sinal dessa entrada digital, ela vai desacionar. Então, por exemplo, digamos que seja um botão de liga e desliga, o botão, quando você aperta, você está mandando um sinal para o CLP. Porém, quando você tira o dedo do botão, você já mandou o sinal para o CLP, dizendo para ele que você pressionou o botão. Entendeu? Então, a entrada digital que estava monitorando aquele botão, ela mudou de estado. Ela passou do estado desligado para o estado ligado. E essa informação tem que ser retida. E como faz para você reter essa informação? Bom, você pode fazer através de um contato de selo, ok? Que eu mostrei para você na aula passada, ou através da função set e da função reset. Então, o botão de liga seria acionado diretamente na função set e o botão de desliga seria a função reset. Como fazer isso no Clique 02? Então, você vai abrir sua plataforma. Quando eu digo plataforma, é um software de programação. Você vai adicionar aqui uma entrada. Nós vamos adicionar aqui, apertando a tecla I do nosso teclado. Então, vamos adicionar a entrada I1. Ok? Essa entrada I1 é o meu botão de liga. Então, eu vou finalizar a linha com a saída Q1. Ok? Pronto. Quando você insere uma saída aqui, uma bobina, seja ela através da saída Q ou saída M, por exemplo, que é um relé auxiliar, você vai ter a opção de definir como vai ser essa bobina, que tipo de saída ela vai ser. Vai ser uma bobina comum, uma coil, ou vai ser uma bobina do tipo set ou reset. Então, nesse caso, nós vamos assumir que vai ser a função set. Dá OK. Ok? Então, toda vez que eu apertar o botão I1, eu vou setar, eu vou configurar a minha saída Q1 para o estado de ligado. Se eu apertar ele várias vezes, não importa. A primeira vez foi a que definiu o estado, vai ficar ligando, então eu posso pressionar quantas vezes for preciso aqui, tudo bem, não tem problema se o meu sensor ou é um sensor que monitora várias vezes e eu preciso manter esse estado ligado, tá? Não tem problema. Bom, então toda vez que apertar o I1, o Q1 vai assumir o estado de ligado, verdadeiro, ok? Bom, e ele só vai sair desse estado quando você pressionar uma outra entrada com a função de reset, ok? Então poderia ser um outro bit. No nosso caso, nós vamos colocar uma entrada. Ela vai ser a entrada I2. E essa entrada I2 vai ser uma entrada NA mesmo. Eu vou fechar a bobina e vou colocar novamente a bobina do Q1. Nessa circunstância, eu posso colocar duas bobinas com o mesmo nome, porque cada bobina tem uma função diferente. Eu nunca posso colocar uma bobina, por exemplo, Q1, sem ser a função set ou reset, mais que uma vez. Ok? Isso faz com que você confunda o scan de processamento do CLP. Então, você só pode colocar um endereço em bobinas, o mesmo endereço em bobinas, quando se trata de função set ou reset. Ok? Agora, quando se trata de coil normal, uma função de bobina normal, você não pode colocar mais de um endereço na posição de bobina. Você pode colocar mais de uma vez um endereço na posição de contatos, porque ele pode ter vários contatos ilimitados. Na bobina, não. Então, vamos simular isso? Então, como ficaria essa função? Toda vez que apertar o botão I1, ele vai ligar a minha saída Q1. Ok? Então, ela ligou aqui nas duas linhas. E para desligar, eu aperto a função de reset. Essa função de reset ela não funciona se de repente eu manter o reset, a minha entrada de reset sempre acionada. Então, veja bem, eu não consigo ligar. Por quê? Porque toda vez o reset já está mandando sinal. Então, você tem que prestar atenção. Nesse caso, por exemplo, digamos que eu tenha um botão NA para ligar e um botão NF para desligar, você tem que inverter esse contato. Como faz para inverter esse contato? Invertendo a lógica, é simples. Você vai clicar duas vezes e vai colocar um NF. Ok? Por que nós estamos fazendo isso, Jonei? Porque toda vez, veja bem, o botão NF ele manda constantemente o sinal de verdadeiro para a entrada. Então toda vez ele
constantemente ele está ligando a entrada, está fazendo com que o estado da entrada digital seja verdadeiro, seja ligado. Ok? Porém, o sinal que eu preciso na minha lógica ladder é que ele seja desligado, porque eu quero que ele seja ligado toda vez que eu gero uma ação nesse botão, toda vez que eu pressiono o botão. Então, se eu colocar o contrário do que está lá fora, na verdade igual ao que está lá fora, eu vou ter a mesma lógica. Como fazer isso? Então, eu tenho aqui o botão de desliga sempre acionado, que é a minha entrada I2. Vê bem, quando eu mando ele aqui sem pressionado, o que acontece? Ele desliga aqui. Então, ele permite que eu dou continuidade na minha lógica. E ele só vai assumir a posição de verdadeiro, vai dar condição para a linha que está na frente, quando ele for pressionado. Ele for pressionado, então ele mantém verdadeira a função. Então, nesse caso, ficaria dessa forma. Aperto o botão de liga e depois eu aperto o botão de desliga. Ok? Essa é a função set reset, a famosa função set reset. Ok? A bobina set tem a função de ligar, manter ligado a bobina daquele endereço. E a função de reset é o contrário. Ela é muito útil nas programações, muito mesmo. Ok? Você vê que ela é simples também. Então vamos lá, até a próxima aula que nós vamos ver mais sobre contadores digitais. Bora?